graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Posso ter a Bíblia para você? Jó capítulo 30 diz assim: Mas agora se redimiu de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força de suas mãos, homens cujo vigor já pereceu? De míngua e fome desabilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. No meio dos homens são expulsos, grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Habita nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas, bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora sou a sua canção de motejo e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim e não se abstêm de me cuspir no rosto, porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade. Gente para quem já não há socorro, vem contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores como pelo vento, é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade agora dentro de mim. Se me derrama a alma, os dias da aflição se apoderaram de mim, a noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola de uma túnica. Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu fostes cruel comigo, com a força da tua mão tu me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolves-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis e não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu inimigo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, sem a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Por isso, a minha harpa se me tornou em pranto de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Veja, esse capítulo ele traz um tom muito melancólico. Ele começa, mas agora. A adversidade é descrita aqui da mesma maneira como a prosperidade descrita no capítulo anterior. A altura daquela prosperidade ele descreve como alguém muito próspero, e aqui ele descreve a sua calamidade, a profundidade dela. Deus coloca uma contra a outra, ele faz exatamente o paralelo entre a sua condição atual e a condição em que ele estava. Então veja, de modo que suas aflições pudessem parecer ainda mais angustiantes nesse discurso, e consequentemente o seu caso fosse mais merecedor de piedade no seu discurso diante de Deus. Veja, Jó tinha vivido em grande honra, mas agora tinha caído em desgraça, e era tão difamado, até mesmo pelos mais humildes, como antes tinha sido exaltado pelos mais nobres, e ele insiste muito nisso. Falando disso do verso 1 ao 14. Ele tinha tido muita consolação e prazer interior, mas agora era um terror, um fardo para si o que estava vivendo. Podemos ver isso no verso 15 e 16. Ele estava esmagado pela tristeza, e ele descreve isso no verso 28 a 31. Veja, ele tinha desfrutado de uma boa condição de saúde, mas agora estava doente e sofria dores. Ele descreve no verso 17, 18, 19, no verso 29, verso 30. Houve uma época em que o segredo de Deus estava com ele, mas agora a sua comunicação com o céu tinha sido cortada. Verso 20 a 22, Deus não respondia.
Ele tinha prometido a si mesmo uma vida longa, mas agora havia a morte à porta, como ele diz no verso 23. Ele menciona uma coisa que agravou sua aflição e que o surpreendeu quando ele procurava a paz. Mas duas coisas lhe deram algum alívio. Primeiro, o fato de que suas dificuldades não seguirão a sepultura. Ou seja, ele está dizendo que tudo isso vai terminar na eternidade, quando eu morrer. Um outro ponto que ele trazia alívio, e pode ver isso no verso 24, um outro ponto que ele trazia alívio é a sua consciência, que testemunhava em favor dele, de que a sua prosperidade, na sua prosperidade, ele tinha sido solidário com os que estavam em desgraça. Veja, duas coisas lhe traziam alívio. Primeiro, ele sabia que a sua tristeza, o seu sofrimento teria um fim no dia em que ele padecesse dessa vida. Por quê? Porque ele sabe aquilo que é dito em Apocalipse, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E isso nós temos a plena convicção de que isso nos traz paz. Porque a paz vem dessa certeza de que o sofrimento irá acabar. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a consciência dele era o segundo ponto que ele trazia alívio. Porque ele sabia que viveu a sua vida para o Senhor. E que mesmo se a sua vida se terminasse ali, a sua consciência testemunhava a favor de que sua prosperidade, tudo o que ele teve, foi dedicado à solidariedade e à glória de Deus. Ele não tinha as coisas para si. Irmãos, e veja, Jó sempre ele descreveu nesses discursos dele que ele ajudava o órfão e a viúva, ele acudia os necessitados. Ele sempre dedicou tudo o que teve a Deus e aos necessitados. E essa é uma lição a nós. Nós vivemos atrás de prosperidade, mas às vezes não entendemos que o Senhor nos dá coisas boas, prosperidade, exatamente para com elas glorificarmos o nome dele, necessitados, honrando, ou seja, agregando no avanço do reino de Deus no mundo, no avanço do reino de Deus, e também para que nós possamos glorificá-lo usando de maneira consciente todas as boas dádivas que Deus nos dá. Se Deus te deu as boas dádivas, use-a para a glória do Senhor. Se Deus te deu riqueza, se Deus te deu bens, use-as para a glória do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia. Que a graça do Senhor seja sobre você nesse dia, queridos. Jesus te abençoe.